Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje temos em conversa o professor Virgílio Machado, que nos vai falar de geopolítica e alimentação. Bom dia, professor. É mesmo assim a ligação, qual a ligação, no fundo, que existe entre a geopolítica e a alimentação? Bom dia, João, e bom dia também aos ouvintes da Rádio Alvor. Pois, a ligação existe porque qualquer ordem política soberana tem que sustentar alimentarmente as suas populações, não é? Claro. É óbvio. Se não o fizer, corre o risco de entrar em colapso, seja porque existem fomes, existem carestia de produtos alimentares, existem situações de falta de bens e, obviamente, isso causa revoltas políticas, não é? Temos um mau exemplo da guerra que está a decorrer entre a Rússia e a Ucrânia por causa da exportação dos cereais, não é? E todos nós sabemos o que é que se tem passado. Exatamente, isso mexe com todas as sensibilidades políticas, nomeadamente porque alguns países da União Europeia se têm recusado a importar cereais, o que também traz, constrangimentos à capacidade produtiva, não é, desses países, e isso torna, até para alguns países da África, não é, que estão muito dependentes desses cereais, podem haver situações de guerra e de fome, talvez até o que se esteja a passar neste momento no Sudão, até pode ser um exemplo dessa falta de produtos alimentares que alguns países da África estão a passar um pouco mal com estas restrições, não é? Mas eu, em termos de geopolítica, penso que todos nós em Portugal temos uma ideia de que deixamos de produzir. Importamos muito daquilo que comemos e que nos alimentamos, a nossa pesca, a nossa agricultura foi, digamos que, monofuncionalizada para determinados segmentos, mas não há propriamente uma preocupação de sustentabilidade alimentar das populações. Cada vez estamos mais dependentes do exterior, é verdade. Exato, e esse é um aspecto que causa realmente restrições. Há uma capacidade de sermos autónomos, portanto estamos dependentes de terceiros e temos que tentar perceber, que enquanto ordem política, tentar contrariar ou pelo menos atenuar essa dependência, de forma, não quer dizer que consigamos suprimi-la, não é? Tornarmos completamente autónomos, mas que um sentido de ordem política devia ser investir no território, investir na sua produção alimentar, investir na sustentabilidade, mais sustentabilidade alimentar para as populações e tentar variar as fontes de produção e distribuição, não é? Desse tipo de forma a que não estejamos dependentes de uma só trajetória. A Ásia funciona como um grande produtor mundial de alimentos, de certa forma? A Ásia? Continente asiático? Sim, a Ásia, sim. Eu, por acaso, fiz publicar um artigo no jornal Nascer do Sol, há pouco tempo, em que é referido à China, não é? A China é um dos países com a maior sustentabilidade alimentar mundial. Ele tem 10% de terra cultivável, mas pode alimentar 20% da população mundial. E eles tiveram sempre uma grande preocupação com o seu território, não é? Ou seja, o seu modelo administrativo, tributário, inclusive, valorizou tudo o que era território, desde as salinas, passando pelas minas, passando pelos rios, os sistemas fluviais. Eles registaram tudo, sempre com o objetivo produtivo. E, portanto, há uma certa forma de ir à terra e tentar produzir o máximo possível, de forma a dar sustentabilidade a uma grande população, não é? Exato. Porque também a China tem uma grande população e teve que lidar com isso e muitas vezes também tiveram problemas, não é? Fomes também existiram, naturalmente que não é um exemplo perfeito histórico de sempre do sucesso, mas nos últimos, diria, 30, 40 anos tem conseguido grandes excedentes a esse nível e, de facto, uma boa capacidade produtiva. E olhando aqui para o nosso país, que é Portugal, evidentemente, que ligação é que faz entre a geopolítica e o nosso país? Nós estamos também muito dependentes, evidentemente, fazemos parte da Europa, daquilo que importamos cada vez mais, não é? Sim, nós temos aí, de facto, o poder das grandes cadeias de distribuição alimentar, que, na verdade, estão disseminadas pela Europa e elas acabam, em Portugal, até provavelmente com um índice superior de dependência da nossa parte
porque, pronto, redes de supermercados independentes também podem existir, mas creio que em Portugal com um menor nível do que noutros países, não é? Sendo que o problema, digamos, dessa importação e dessa dependência das grandes cadeias é aquilo que nós estamos a verificar neste momento, não é? Há uma certa dificuldade a nível alimentar, tentar perceber que a inflação tem trazido grandes lucros, não é? Estas cadeias de distribuição alimentar. E não se tem percebido como é que o Estado consegue controlar esta situação, mandatando empresas privadas para fazer a fiscalização de situações de especulação. Por um lado. Por outro lado, também é preocupante a questão de não ter sido conseguido grandes acordos entre a área da produção e da área da distribuição alimentar para suster um pouco mais este nível de preços. Parece que Portugal tem dos países onde a inflação dos produtos alimentares e já agora há cadeias de distribuição têm tido grandes lucros com esta inflação, não é? O que não é justo, não é, nesta distribuição de sacrifícios que todos devemos ter nestes períodos, não é? Infelizmente, portanto, isso não aconteceu. Para terminarmos, turismo no Algarve e alimentação, este tema é-nos muito querido, digamos assim. Sim, o turismo é assim, João, nós se quisermos fazer, digamos, do turismo uma ponte favorável para os outros setores da atividade económica, temos que pensar, no turismo rural, enfim, formas de turismo ambiental com produção sustentável, que funcionam como exemplos de como se deve valorizar o território, se deve protegê-lo e não se deve ir para uma monocultura turística baseada simplesmente na exploração do alojamento, não é? Há outras formas de turismo que deviam ser incentivadas e por uma questão também de sustentabilidade alimentar devemos incentivar alguma produção digamos, da nossa terra, do nosso território. Os planos diretores municipais devem valorizar um pouco a parte agrícola, não é? Fazer com que a reserva agrícola produza e que tudo o que é domínio público seja valorizado, desde, as florestas, passando pela parte dos rios, dos sistemas fluviais, a água, toda esta vertente precisa de ser equacionada numa lógica de sustentabilidade para dar ela própria sustentabilidade ao turismo, porque o que poderá acontecer é que nós vamos ficar artificialmente dependentes de tecnologias, nomeadamente, por exemplo, a questão da desalinização da água, muito se fala, portanto, a questão da seca, e, portanto, nesse aspecto é importante termos medidas que, de alguma maneira, tentem valorizar a produção alimentar e que, enfim, evitem o monofuncionalismo de uma cultura baseada no alojamento turístico apenas, não é? Sem dúvida. Olha, professor, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa para terminarmos. Eu gostaria realmente que o nosso futuro tivesse, do ponto de vista das políticas de sustentabilidade alimentar, alguma consequência, nomeadamente numa perspectiva de articulação com a política comercial, não é? O comércio e a agricultura devem estar em harmonia para índices de sustentabilidade, devem convergir, devem trabalhar em conjunto. E acho que isso é uma das tarefas fundamentais de qualquer ordem política, fazer com que a produção e a distribuição se conciliem para valores de interesse geral, não é, da sociedade. E, portanto, interessa aí ter um Estado pedagogo, um Estado técnico, um Estado que, de alguma maneira, esteja presente para criar acordos e colaborações a esse nível e não apenas na área da fiscalização para reprimir abusos ou especulações, não é? É importante prevenir, planear, programar e pôr as coisas em concertação para objetivos de interesse geral mais duradouros. É esse o meu desejo. Muito bem, muito obrigado. É o seu desejo e o desejo, penso, todos nós. Muito obrigado uma vez mais pela sua colaboração. Obrigado, professor, obrigado. Até à próxima. Fiquem bem, até à próxima. Bom dia ao outro. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.